Você sabia que o dom de línguas bíblico nunca foi esse reteté, essa confusão no meio pentecostal em que muitas pessoas falam um monte de coisa estranha e ninguém consegue compreender e não edifica em nada na vida da pessoa, a não ser trazer mais confusão e mais dúvidas? Bom, para responder isso é só lermos Atos 2, quando o Espírito desceu sobre os apóstolos e eles começaram a falar nessas tais línguas estranhas, que se tratavam de idiomas estrangeiros, idiomas dos quais eles não falavam fluentemente. Na festa de Pentecostes, vários povos de outros países e de outros continentes se reuniam em Jerusalém para celebrar essa festa. E ficava muito difícil a comunicação com quem não sabia o idioma nativo deles. Então, naquela época ali, haviam árabes, egípcios, romanos, asiáticos, e todos estavam reunidos nesse mesmo local. Então, após o Espírito Santo descer sobre os discípulos, eles começaram a falar em outros idiomas, nos idiomas desses povos estrangeiros, para que todos os povos pudessem compreender a mensagem, já que o Evangelho é para todos os povos, para todas as nações. Por isso que o texto deixa bem claro, cada um ouvia falar em seu próprio idioma materno. Esses povos mesmos falaram, todos nós ouvimos as grandes maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Então os discípulos que não eram fluentes nesses idiomas foram capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho em várias línguas diferentes, para que vários povos diferentes pudessem compreender. O dom de línguas é como se fosse um contraponto da Torre de Babel. Na Torre de Babel, os idiomas foram confundidos para que os povos que ali falavam um só idioma não pudessem compreender o que o outro falava, para que o propósito deles não fosse concretizado, de erguer essa torre que era um tipo de blasfêmia contra o Criador. Já no Pentecostes foi um contraponto desse acontecimento. Os discípulos, em prol de espalhar o Evangelho para todos os povos, foram capacitados para falar vários idiomas diferentes para que todos esses povos compreendessem a essência da mensagem do Evangelho. Em 1 Coríntios 14, nos versos 10 e 11, também deixa claro que essas línguas estranhas são idiomas estrangeiros, dos quais uma pessoa nativa de determinado país nunca tinha se deparado com os dialetos deles. É como se um discípulo do Criador, sendo você brasileiro, começasse a falar árabe na sua frente. Se você nunca estudou esse idioma, você não vai compreender praticamente nada. Então, se esse discípulo começa a pregar em árabe, em um local que ninguém sabe esse idioma, a mensagem não vai edificar ninguém, a não ser a própria pessoa, porque só ela e o Criador é que vão compreender. Por isso, o dom de língua só é útil se tiver pelo menos alguma pessoa naquele local que possa compreender o idioma, porque se ninguém conseguir compreender, de nada adianta. E vira confusão. Então é isso. As línguas estranhas são idiomas estrangeiros, que alguns servos do Criador são capacitados por ele, por intermédio do Espírito Santo, para pregar o Evangelho para outros povos, que não falam o idioma que o discípulo fala. Aí o discípulo é capacitado a falar um outro idioma que ele não é fluente, para que esses povos de outros países possam compreender a mensagem dele. O Espírito Santo, a Ruach do Criador, não habita aonde há desordem e bagunça. Saiba muito bem disso. Uai, seu app de vídeos curtos.